Começa agora o Aventurando, X marks the spot. seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Trust me. Apresentação: Rafael Amon. Saudações, pessoa que está pensando em produzir conteúdo de RPG, não sabe se isso é fácil, se isso é difícil, se dá pra começar, se não dá pra começar. Pra te ajudar outra vez complicar um pouquinho mais, eu trouxe aqui Bruce Barbosa, do Too Many Goblins. E aí, Bruce, belezinha? Olá, Rafael, tudo bem? Olá, todo mundo que tá assistindo. Eu tenho pena de quem não me conhecer, vai ter que me conhecer agora. Você falou complicar a criação do conteúdo, é para isso que eu tô aqui. A gente tá aqui pra trocar uma ideia. No final do programa, a pessoa faz aquela avaliação se complicou, se descomplicou, mas algum tipo de informação a gente vai trazer. Perfeito. Ei, Bruce, esse começo de conversa, eu vou te pedir aquele início de quem fosse abrir sua revistinha de herói lá, Bruce Barbosa, número 38, e o cara começou ali agora. Como é que você faz aqueles primeiros quadrinhos explicando o seu poder de herói? Bruce Barbosa, produtor de conteúdo de RPG em 2 quadrinhos. Como é que você explica? Cara, essa é uma maneira muito boa de pedir uma introdução, assim. Eu tô apaixonado, assim. Eu vou roubar pra mim, assim, futuramente. Né? Nossa, é muito boa. E fez eu pensar realmente como eu me apresento se eu fosse a revista 38, tá no meio da história, mas a pessoa que pegou a 38 tem que saber o que é. Cara, eu sou o Bruce, eu sou criador de conteúdo. No mês que vem eu vou fazer 5 anos de criação de conteúdo. Não constante, eu diria 3 anos, onde eu decidi que isso ia me tornar minha profissão. Ou pelo menos alguma das minhas profissões, né? Porque eu acho que todo mundo que faz criação de conteúdo não trabalha só nisso. Eu falo sobre RPG, eu faço muita coisa assim, sobre esses jogos de interpretação de papéis, né? E comecei com vídeos instrucionais sobre como jogar RPG, como começar. E depois eu movi para lives, especificamente lives de actual play, né? Jogando RPG com o pessoal. Montei uma mesa só com pequenos streamers que em 2021 ainda não tinha tanto movimento assim. Claro que tinha, óbvio. Mas eu não tem como dizer que em 2022, 23, 24 continua crescendo exponencialmente isso. Mas em 2021 eu montei uma mesa só com streamers que eu conheci na comunidade, na época eu fazia live de videogame e tudo mais. E aí que começou o meu processo de criação de conteúdo mesmo, com raízes roxas, não um D&Dzão assim. Eu não chamei no D&Dzão clássico, porque eu fiz alterações, porque pode trazer uma discussão aqui futuramente se RPG em live é a mesma coisa que um RPG em off. E eu acho que não deveria ser. Eu concordo demais contigo e já tomei muita pancada por causa disso. Mas foi pouca não, foi muita. Uhum. Não, eu até gosto de falar, você falou sobre tomar pancada sobre isso, eu gosto que eu e o Rafael, acho que a gente criou uma proximidade de olhadas de canto de olho em uma longa mesa montada de mesas da Brahma em discussões de RPG. Onde eu e o Rafael se olhamos de canto de olho. Enquanto pessoas falavam coisas sobre RPG que nós discordávamos. Então... Coisas que mentalmente falam, meu Deus, que atrocidade. Ou você fala, meu Deus, a gente discute isso há 10 anos. Você ainda tá nessa página da discussão. Exato. Eu tenho a discussão que às vezes tinha gente na mesa que devia estar discutindo aquilo antes de eu nascer. Porque naquela mesa eu era dos mais novos, assim, e eu tenho certeza que tinha gente lá falando dessas coisas. E tava falando antes de eu aprender o alfabeto. E eu venho, acho que, já pela minha criação de conteúdo, o foda de falar o que eu vou falar. Pode falar palavrão? Claro, mais do que liberado. Perfeito. O foda de falar isso que eu acho que o pessoal acha que eu vou cair na direita. Que eu falo o que ninguém fala. Não é isso que eu quero dizer. Eu só não faço um conteúdo tão safe e eu não meço muito mais palavras pra falar sobre RPG. Porque é só um joguinho, então eu não meço palavras pra falar sobre RPG, porque ninguém devia medir. RPG é um jogo. E muita gente fica bolada quando eu trato RPG igual um joguinho. Que é pra criança e adolescente. E a gente que é velho e que continua, né? Com isso. Uhum. E eu produzo ainda algumas campanhas, sempre tentando inovar, no geral, é difícil.
eu vou dizer, mas em 70 eu tô agora com uma campanha de vampiro que tá em ato, falando sobre o Rio de Janeiro e tocando em alguns tópicos um pouco mais difíceis de tocar, como violência, ditadura e tudo mais. Eu aproveitei pegar vampiro, eu falei, a graça de vampiro é os grandes planos longínquos, décadas vampíricas. A gente nunca joga isso. A gente sempre joga, tipo, Ou ali pertinho. então, colocar um sobretudo preto e sair com uma katana e uma metralhadora na noite de Los Angeles, porque você é muito malvadão. Você já tá puxando a outra treta da semana? Antes de entrar na discussão aqui. A gente não fecha nenhuma treta, né? A gente vai abrindo outra. É parênteses Não, já dentro tá de parênteses. Vamos falar do vampiro, que o pessoal tava reclamando essa semana sobre o vampiro? Eu tenho pra falar sobre isso. Mas eu queria fazer uma campanha que começa em 84, no Rio, e aproveitar o vampiro. A gente vê a história do Rio desde 84 pra frente, e obviamente personagens de antes de 84. Eu tenho referências a Madame Satã e várias coisas e discussões sobre Rio de Janeiro, o que é ser carioca, o que é lidar com a violência no dia a dia e como isso muda a sua cabeça. É como a gente se acostuma, né? É exatamente e naturaliza uma coisa que é quase uma guerra urbana. A palavra que eu gosto de usar é dessensibilização da violência por sobrevivência do carioca. E esse é o foco do Rio Mortis. E eu tento inovar puxando esses tópicos e tentando ver alguns RPGs de forma diferente, explorar eles de uma maneira um pouco mais... é prepotente falar um pouco mais sérias, mas sim um pouco mais sérias. Não tem como ser bobo falando de ditadura, sabe? Então, tem, mas não é pra fazer isso. Mas eu acho que um pouco dessa pegada do que você tá trazendo, de falar um pouco sobre o formato da sua produção de conteúdo, eu acho que vai bem de como eu vejo que essa galera, né, quando a gente se reúne aqui pra quem não conhece, eu e o Bruce somos aqui do Rio de Janeiro, e a gente frequenta o evento do Iniciativa RPG, que o Leonardo organiza e tal, e normalmente no final do Iniciativa, fica uma galera lá ainda, a gente fica trocando uma ideia sobre o cenário do RPG brasileiro, carioca, como quem tá produzindo, o que a gente dá pra fazer junto, como é que tá rolando e tal. E nesses afters, a gente até, acho que no último, a gente trocou uma ideia sobre a forma geracional de produtor de conteúdo, com uma galera que começou junto com o PNP, um pouquinho lá pra trás, né, antes da gente, Gruntara, Ecos e tal, que era uma galera que tentava transpor a sua mesa de RPG com os amigos pra internet, e aí isso inicia uma produção de conteúdo assim, e aí a gente só trocando o pneu do carro em andamento, que a gente foi se ligar que era um entretenimento, não era mais o joguinho de RPG com os amigos em volta da mesa da sala, tomando refrigerante e pedindo pizza, porque agora tinha gente assistindo. Então foi tendo alguma evolução mais gradual de como a gente começou até como a gente ia jogando. Mas quando a gente pega a galera que começa a produzir conteúdo, como você falou ali, depois de 2020, 2021, já numa pegada de gente que assistiu Ordem Paranormal, viu o Cellbit fazendo e falou, tá aí, cara, eu gostei disso, RPG, eu vou fazer. E aí tem um pouco essa visão de já chegar com um produto de entretenimento parrudo e que ele olha e fala, eu quero fazer isso. É uma discussão que a gente teve naquela mesa. Eu queria trazer pra cá, eu acho que eu gosto de conversar sobre essas coisas. Principalmente porque eu gosto de discordar. Eu gosto de trazer um outro lado. Que eu vou dizer, sabe qual é? Eu não culpo muita gente, acho que da sua geração, até da minha. A maioria dos meus amigos, assim, que até se conheceram e tudo mais, vieram por inspirações do céu. Eu sou um pouco mais velho. 5 anos ali mais velho que eles. Isso faz uma diferença. E a diferença que faz eu nunca acompanhei o Cellbit. Tenho respeito e tudo mais, mas nunca assisti um episódio de Paranormal, nunca foi minha praia. Mas aí você vai começando a catucar ali os cantos da nova geração de criação de conteúdo, até o Cellbit, inclusive, aposto que deve ter vindo disso, de certa forma. O culpado não é o Cellbit. O culpado tem nome. Olha aí. Tem nome, recinto e CPF de quem mudou a criação de conteúdo de RPG no Brasil.
Eu acho que tu sabe de que eu tô falando. Não sei, vamos chamar o CPF. Não sabe? Vamos dar nome aos bois aí. Eu vou dar, Diga. porque é óbvio. Quem pegou uma mesa de RPG entre amigos e resolveu fazer parecido com um audiodrama Olha aí. e explodiu em 2011, 2012 e Então, fez 1 trilhão de episódios hiperproduzidos, estamos falando do hipereditados. Jovem Nerd e Jovem seu Nerd. Nerdcast RPG, é verdade. Eu acho que o Jovem Nerd ele é muito mais culpado, não digo de maneira ruim, mas é culpado sim, por uma percepção que o RPG em entretenimento tem que se parecer mais como uma narrativa de entretenimento, no sentido um audiodrama. E o Selbit ele traz uma outra parte pro RPG, que o Selbit ele pega uma mistura do que o Jovem Nerd fez e o que os gringos estavam fazendo, e que a brasileira estava fazendo, claro, mas é inegável as inspirações em Critical Role e Dimension 20, e ele trouxe o âmbito visual, né, pro RPG, que é uma coisa que a gente... Não vou dizer que a gente não pensa, né? A gente pensa. Miniatura de RPG é grande parte. É um então, auxílio visual. E ele trouxe, durante a quarentena, o auxílio visual online, com o Tabletop Simulator, e assim vai. Eu não sei se ele é o criador disso ou não, nunca fui a fundo, mas ele trouxe isso à tona, e trouxe o modo que eu chamo do modo casa de bonecas, de jogar RPG, né? Que tem sempre, até no roleplay, tem um bonequinho ali, ali. O que é um auxílio visual gigantesco para pessoas que precisam desse auxílio. Nem todo mundo tem atenção para um podcast. E eu acho que é um desenvolvimento muito grande de culturas aí do brasileira, principalmente. Eu, como um dos criadores do Da Vinci Awards, eu dei uma pesquisada. Eu acho que a minha apresentação nem apresenta tudo que eu faço, mas a gente vai descobrir daí com o podcast. Eu sou um dos criadores do Da Vinci Awards. E o meu canal é o Too Many Goblins, tá? Eu acho que eu não falei em nenhum momento isso. Meu canal é o Too Many Goblins, você pode encontrar com você com esse nome. Mas eu, como criador de The Vinci Awards, eu pesquisei muito sobre criação de conteúdo aqui no Brasil e dá para ver esse movimento, claro, sempre existiu, e mais um movimento do que foi estourado mesmo, assim, vindo do Jovem Nerd. Eu não sei quando o Azecos começou, qual é a época? O Azecos, ele é 2014 para 2015. O Azecos já é um pouco depois do Jovem Nerd. E eu não sei se tinha... Deve ter, sempre tem. Mas a gente consegue ver a criação de conteúdo de RPG, acho que surgindo muito como... Talvez não seja o começo, mas seja um grande estouro ali pelo Jovem Nerd. E muda a maneira de se ver, jogar RPG na internet. E aí eu faço uma pergunta pra você, Rafael. Há quanto tempo vocês estão produzindo RPG no Play? O RPG no Play a gente começou, a nossa primeira influência foi o Nerdcast RPG, tanto que a gente começou o Perdidos no Play só como áudio, aí a gente foi tentar fazer um audiodrama igual eles produziam lá em 2013, aí a gente viu que isso era um trabalho absurdo, que não tinha como produzir daquela forma que eles faziam, assim, a gente não tinha noção, cara, assim, a gente começou muito cru naquilo de, sabe, assim, no meu começo eu me coloco muito como uma galera que vê uma live do Selbit e fala, pô, achei maneiro, quero fazer igual. E a pessoa não tem noção da estrutura e do trabalho que dá para aquilo que você tá assistindo ser produzido. Era o meu começo com o Nerdcast RPG. Eu falei, cara, jogar RPG com os meus amigos eu já faço, vamos jogar aqui, a gente grava, e aí depois a gente faz essa edição e bota efeito e tal. Quando a gente começou a pegar a nossa gravação que a gente já tinha feito e tentar sonorizar e botar audiodrama e cortar as partes chatas e só deixar o que é legal, a gente viu que um jogo de 3 horas a gente levou mais de 90 pra editar. Aí que a gente falou... E o jogo de 3 horas se transformou uma. É isso aí. Uns 30, 40 minutos, era o que sobrava, era o filezinho. E tem outra coisa, né? Tipo, o pessoal que só escuta o RPG não se toca do... Tem um show de luzes ali. Uhum. Não é uma sessão só. Isso é uma coisa que já foi falado. Eles não jogam uma sessão, eles jogam durante o ano. E editam e transformam em uma coisa só, compacta. E regravam. Call of Cthulhu tem o personagem do clássico exemplo, que eles falaram, o personagem tocando morre.
no primeiro episódio e eles removem isso É. e regravam uma cena inteira para deixar ele vivo. No primeiro mesmo, do medieval, o 3D entrou pra gravar bêbado e tava zoando a mesa. Eles mataram o personagem dele na Sim. edição, sacou? Eles reconstruíram a morte do personagem do 3D. Então, assim, Exato. não dá pra gente achar que naquela nossa ilusão, né? Quando a gente começou a ouvir, a gente achava que tudo tinha acontecido linearmente, que a mesa tinha acontecido. Meu Deus, olha que ritmo que os caras jogam, não tem uma pausa, não tem nada. Depois quebrou-se essa ilusão, né? Mas aí, às vezes, uma galera que hoje em dia assiste em vídeo ainda pode ter um pouco dessa ilusão quando ele não tá vendo atrás do escudo digital do produtor. E eu acho que o que você falou sobre tentar editar e ver o tempo que gasta, eu fui até conferir isso. O Nerdcast RPG tem um fator muito interessante para ele existir, né? Primeiro, ele não era para ser daquela forma. Ele era para ser um negócio informativo, tudo mais, com pausas no meio, e não foi. E 2, ele é o Nerdcast número 251. Ou seja, tem 250 Nerdcasts antes. E é por isso que ele já tinha essa sagacidade na edição e tudo mais, e assim vai. É uma coisa que não dá pra tirar o trabalho deles. Assim. Eu sou uma pessoa que eu puxo muito o saco do Jovem Nerd Azaghal por 2 motivos. Um, porque no meio de criador de conteúdo e todas as conversas que eu tive, eu acho que é um dos poucos criadores de conteúdo que eu não ouvi nada nem perto de ruim deles. E o que eu ouvi de ruim deles são deles falando deles do passado deles, assim. E que já sendo estão bem aí abertos sobre isso. na cena há muitos anos, então já poderiam, né, ter escorregado feio ao longo dos anos e, cara, eles se mantêm com... Não, e eles já tiveram escorregadas feias. Sim. Eles admitem isso. Isso, é exatamente isso. E outra coisa é o esforço e o trabalho deles pra chegar onde eles chegaram, né? Eu não consigo dizer. E foram quem me apresentou RPG, assim. Então é outra coisa. Legal. Quando eu conheci eles na BGS desse ano, eu fui lá agradecer, porque é o meu trabalho hoje em dia. Se não fosse o Jovem Nerd Azaghal, eu não ia estar fazendo o que eu faço hoje, não ia estar aqui hoje. Então, são quem me ensinaram, não que me apresentaram o que é RPG, mas me ensinaram o que é RPG de verdade. Porque a minha história sempre conta. Eu vi em algum desenho, não lembro qual, não sei se foi Billy Mandy, não sei se foi Dexter, não sei se foi Uma Nova Sobrevivência Escolar do Ned. Foi um desses. Eu vi RPG, não entendi o que era, e fui pesquisar na internet o que era, e encontrei o Nerdcast de pérolas do RPG. E aí que eu descubro que é RPG em 2012, 2011. Mas eu tenho várias perguntas que tu guardando aqui pra mim. Outra pergunta que eu vou fazer. Quando é que você estava falando do seu começo de criação de conteúdo? Quando é que você começou mesmo? Aí... Foi perto do Nerdcast de RPG, né? Alguns anos depois. Acho que o primeiro Nerdcast RPG é 2011 e o nosso primeiro podcast em áudio de RPG ele é 2013. E aí a gente 2011 aqui mesmo. E aí a gente ficou em 2013 e 2014 fazendo em áudio. E aí, de 2014 para 2015, quando a gente conhece o Gruntar e o Azecos, aí a gente vira a chave para vídeo. Aí que eu falei, opa, aqui tem uma galera que não conhece o que é RPG. Porque aí, esse tinha um fator. O Perdido no Play, nascendo como um podcast de RPG, na época do áudio, a pessoa que, para ouvir o meu programa, ela já tinha que conhecer RPG, ela tinha que ir atrás do meu conteúdo, colocar no agregador de podcast dela para poder ouvir. E aí, quando eu vi o Gruntar e o Azecos fazendo na Twitch, e tinha um monte de gente no chat chegando perguntando o que eles estão fazendo, que jogo é esse? Porque a Twitch não tinha RPG de mesa, a Twitch era a galera jogando game. E aí os caras perguntando, pô, mas cara, o que essa galera tá fazendo? E uma galera no chat explicando o que era RPG, aí deu uma viradinha de chave em mim e falei, cara, eu vou fazer aqui. Porque aqui eu não tô pregando pro convertido. Aqui a gente vai atingir uma galera que vai passar a querer jogar RPG, a experimentar. E aí é uma forma de expandir o hobby. Foi a virada de chave pro vídeo. Aí eu vou querer fazer em 2013 e tudo mais. Você falou sobre Gruntar, Azecos e a ideia de trazer a jogatina entre amigos para o público, né? Para a internet, para outras pessoas verem. Por quê? Então, o meu motivo inicial
como eu já fazia o podcast de áudio, e obviamente, né, quem começa a produzir um conteúdo tá pensando em ter um público, eu falei, eu quero ter um público que chegue no Perdidos no Play, mas que ele também possa querer entrar e ser um novo jogador de RPG. E aí com isso a gente começa a fazer streams de RPG. Mas uma coisa que quando a gente começou, e eu notei muito que eu queria fazer, e principalmente nos primeiros comentários, eu acho que nas primeiras streams que a gente teve um cara que comentou no YouTube que ele ouvia os programas, ele trabalhava no escritório com a mãe dele, e aí ele colocou uma vez no computador do escritório, e a mãe dele só estava ouvindo, não estava vendo, ela perguntou, filho, o que é isso? É radionovela? E aí virou meio que uma rotina deles de colocar no escritório, e eles ficaram ouvindo aquilo ali e virou um conteúdo de uma radionovela e tal. Então aquilo me deu um estalo de falar, caramba, não é só o meu joguinho com os meus amigos e eu tô transmitindo esse joguinho pela internet. Ele é um entretenimento. Tem pessoas que me ouvem como uma radionovela, como uma série de televisão. Então a gente passou a pensar o programa como um show. Lá atrás deu uma treta enorme, né? Que aí, então no stream de RPG não é RPG de verdade. Então, mas não estão jogando RPG. Então. Mas a gente foi por esse caminho de falar, não, cara, eu vejo a minha stream de RPG como um show. Eu tenho uma plateia me assistindo, independente de tamanho ou não. Eu tenho que pensar em como o meu conteúdo vai ser agradável para quem está me assistindo. E aí a gente trouxe, por exemplo, elementos que envolvessem o chat no jogo. Teve uma mesa de mago, que uma das mais famosas do nosso canal, que a gente fez um interlúdio dela que se passava na Segunda Guerra Mundial. E aí, durante uma batalha campal, o chat eram os soldados que estavam ali junto do nosso batalhão. E o que eles falavam no chat acontecia no jogo. Então a gente pensava em formas de que o público interagisse com a gente, para ele também fazer parte do produto de audiovisual, saca? Que é isso que eu vejo, que a galera mais nova já parte de cara dessa premissa, saca? Porque eu entro no seu canal, eu entro no canal do GG, no D20 Minutinhos, e a mesa que eu vejo da galera de hoje, cara, vocês já começam, vocês têm o cuidado de fazer uma abertura. Pô, hoje eu tava assistindo a tua abertura do Rio Mortis, cara, é uma abertura de novela, sabe qual é? É a intenção ser uma abertura de É novela. igual, é perfeito, assim, cara, com uma trilha sonora feita para aquilo. Você olha, você vê a estética de uma abertura de novela, dá pra ver que você se preocupou em colocar um ruído no vídeo para que parecesse uma televisão, A saca? equipe de arte estudou pintores dos anos 80, icônicos do Rio de Janeiro, para tentar imitar mais ou menos ou inspirar no estilo das artes que são feitas especificamente para abertura. Então, é isso que eu vejo muito no Tem um conteúdo de cuidado, vocês. realmente. Saca? E no nosso não tinha. A nossa galera, se você for pegar qualquer mesa antiga, das antigas, a mesa maior era do Azecos, o Rolo Dado, né? Que deve terminar esse ano. Inclusive, que ele falou, faz 10 anos de campanha, então, por isso que eu falei 2014, que isso aí começou em 2014 vai terminar em 2024. Não tinha abertura. Porque, porque ele não podia fazer, não tinha condições. Não. É porque isso não passava pela cabeça de quem fazia stream de RPG, sabe qual é? Na minha também não passava. Quando eu comecei, eu não fazia abertura nem nada. Pra mim não tinha isso. Pra mim era algo inconcebível. Só grandes produtoras conseguiriam fazer tal coisa. E aí veio o GG e veio o Bife e falaram, não, Bruce, dá pra fazer. Fecha aqui no After isso aqui, pega umas imagens de estoque, pede permissão de usar essa imagem aqui, isso aqui, edita, bota esse efeito, acabou, você tem a abertura. E fica muito maneiro. Trilha sonora, por exemplo. Aí você vê Alice fazendo trilha sonora original. E aí você vê todas as mesas têm uma trilha específica, ou pelo menos uma música tema que entra. E aí isso aparece muito. E eu falei quando a gente falou fez o programa do The 20 Awards com o GG e com o Sir Crazy.
até as categorias que vocês criaram, que é muito pensado no conteúdo de RPG atual e que faz muito sentido, saca? De você pensar uma categoria para o melhor NPC ou melhor interpretação e coisas desse tipo que fazem sentido no conteúdo, na forma que ele é produzido hoje, saca? E que pra mim, eu acho isso muito maneiro. Eu acho que a primeira mesa que a gente fez, que a gente bolou uma abertura, foi uma Tales from the Loop, que é um esquema meio Stranger Things e tal, e a gente fez uma abertura seriado anos 80 americano, sacou? E ficou muito maneirinha a abertura, mas assim, era uma mesa do nosso canal que o Márcio pegou, fez essa abertura porque o jogo dava essa pegada de ser uma sessão, uma série de TV americana, e a gente fez a abertura. Mas não tinha essa, tipo, vou fazer, eu pensar agora, vou começar uma mesa de Pathfinder segunda edição no meu canal. Então, já que eu vou começar uma mesa de Pathfinder segunda edição no meu canal, vou fazer uma abertura, vou colocar, que música tema vai ser, qual vai ser a pegada da campanha, vai ser uma intriga palaciana, então vou pegar uma trilha sonora que tem a ver com isso. Não, eu ia simplesmente juntar uma galera para fazer uma sessão de Pathfinder em que eu ia streamar, saca? E isso eu acho que é uma virada de chave que a nossa produção de conteúdo teve. E que vocês, e assim, pra quem não conhece ainda o projeto do Bruce, né? Entra lá no Linktree do Bruce, eu vou deixar o link aqui no episódio para vocês entrarem. Tem o Catarse para você entrar lá. Catarse apoia? É um Catarse. É um Catarse. E lá você consegue ver, cara, tudo que ele produz. E você anda no Too Many Goblins, a quantidade de gente que tem ali nomeada que fez coisa lá. Assim, eu acho isso muito maneiro. E eu falei pro GG e pro Sir Crazy, a forma como essa nova geração, essa galera que começou a produzir agora, se juntou e você falou, tipo, o Bi falou, faz uma abertura, faz assim, 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 você faz. E a galera se juntar e você vê que todos os canais dessa galera que você falou, que muitas dessas pessoas vieram do Ordem, às vezes tiraram essa ideia de lá e falou, eu consigo fazer. Eu posso não ter uma equipe gigantesca igual a Ordem, mas eu sei mexer no After Effects, eu sei fazer isso aqui, eu tenho um amigo que sabe criar uma trilha sonora, então ele cria uma trilha pra mim, eu crio abertura pra ele, e todas as streams passam a ser um produto de entretenimento caprichado. E não é nem só... uma coisa que eu aprendi com essa galera é que existe um orgulho de ter um projeto tão bonitinho assim, sabe, no final do dia. Dá muito orgulho, cara. Mano, assim, vocês fizeram... Você tem uma abertura pra reassistir e tudo mais. Vocês fizeram o The 20 Awards. Tem como não ter orgulho do The 20 Awards? Não tem, velho. Não tem como. Porque vocês botaram no ar uma programação que era uma parada que poderia facilmente passar num TNT da vida, num Multishow, sabe qual é? Daria pra passar, velho. Eu agradeço. Não sei se a gente chega nesse nível, mas eu agradeço muito. Mas realmente a questão sempre foi sobre se é para ser criação de conteúdo, por que não ser conteúdo, não ser entretenimento. Essa questão do RPG em live, né, RPG de verdade, e trazer o RPG dos amigos para live, e tem gente que ainda vende como vem ver esse RPG aqui é o RPG tradicional, é eu e os amigos jogando e tudo mais. Eu me fico muito confuso. Porque eu não sei apontar diferente. Não faz isso não. Eu vou ter calma. Mas aí eu acho que é uma questão. Por quê? Vou chegar lá. Tá. Em 2 pontos. Antes de eu falar que eu não consigo apontar as diferenças, Rafael, você vai na casa de pessoas que você não conhece assistir a mesa delas? Entendi. Não vou. Não bata tudo. Então, vem aqui ver sua mesa. Então por que você assistiria uma mesa entre amigos de pessoas que você não conhece na internet? Boa pergunta. Tem 2 maneiras de pensar a criação de conteúdo, que é a mesa de RPG de pessoas que você já conhece, grandes criadores de conteúdo, que criam um RPG e tudo mais. Que você quer ver aquela pessoa jogando. Exato. Selbit. O começo deles é isso. Não começaram com RPG.
ou são pessoas fazendo algo diferente, contando uma história ou entretenimento com RPG. Porque Jovem Nerd e Selbit acertaram muito. São os dois. Pessoas que você queria ver jogando, fazendo um audiodrama, fazendo uma história, fazendo entretenimento com aquilo. Agora pega um canal, começando do zero, fazendo um RPG entre amigos, da maneira mais natural possível, com salgadinho, cerveja, interrupção, a coisa mais classicona de todas. Por que uma pessoa que não conhece as pessoas assistiria? Então, essa é uma excelente pergunta e que eu acho que nessa semana, quando rolou uma treta, que eu já vou puxar ela aqui, Eu quero muito que puxe esse tempo. então, Tô louco nesse momento. teve uma pessoa que deu uma versão que aí eu consegui ver sentido nisso e me vi também às vezes assistindo. Um caso é essas mesas que são, né, que a galera gosta de dizer RPG de verdade, aqui é jogo de verdade, e que elas não têm tanta preocupação em ser um conteúdo de entretenimento, de audiovisual. Elas servem, por exemplo, para quem está em dúvida se quer comprar um jogo ou não, se quer conhecer o sistema para pegar uma mecânica de um jogo e tal. Elas têm uma utilidade de apresentar o jogo. E eu acho que elas são mal feitas nesse formato. Sabe qual é? Eu acho que muitas vezes elas não apresentam o jogo. É um argumento muito bom se elas fossem feitas para essa forma. Né? Exato, exatamente. Mas eu já me peguei assistindo uma mesa de um sistema que eu não conhecia, nesse formatão que a galera tava jogando meio for fun, para tentar entender as mecânicas e como é que ela funcionava e tal, e ser uma apresentação. E aí, quando deu esse estalo, eu falei, olha, dá para você fazer dessa forma também, só que precisa ser planejado. Você precisa falar, não, vamos fazer uma mesa que é para apresentar o sistema, apresentar o jogo para uma pessoa que não conhece. E aí dá para formatar muito melhor do que as pessoas fazem. Não venham para assistir a gente jogando, a gente contando uma história, venham para assistir a gente testando esse jogo. Isso aí, exatamente. A gente vai ser bem declaratório, a gente vai ser bem didático sobre esse jogo. E vou te falar, tem gente que faz isso de forma pensada. Eu acho até que o Igor Theory, do Dados Críticos, ele fala isso. Eu faço live de mesa de RPG sem nenhum tipo de edição, sem nenhum tipo de produção, nem nada, até para ser um ponto onde os jogadores dele possam voltar lá e ver e lembrar do que aconteceu, para documentar as mesas que ele joga. Então é por isso que ele sobe essas mesas no YouTube, para ser um documentário de como é a mesa de jogo dele. Então acho que se você já produz, você bota para gravar com esse pensamento, beleza, é uma coisa que aí faz todo sentido. O lance é a pessoa, e aí que muitas vezes a gente vê a galera meio se frustrar, porque achar que vai tentar produzir uma coisa e aí não vai conseguir, e aí a pessoa fica triste, poxa, não tem ninguém chegando aqui na minha live pra assistir, eu e meus amiguinhos jogando, e cara, e não entende o porquê que a pessoa não fica. E outra coisa que eu sempre comento é marketing no geral. Uma coisa é fixar. Tem gente que faz mesa pra entretenimento e tudo mais, e mesmo assim fica, ai meu Deus, por que ninguém tá me assistindo? Porque ninguém te conhece, porque você não posta nada em nenhum lugar, e você não faz marketing, você não posta um TikTok sobre, ou aproveita os shorts do YouTube que tá com o algoritmo maluco, ou do Instagram. Tem vários métodos, tipo, mas eu não tenho tempo pra isso. Então, tem que ter. Eu também não tenho tempo pra isso e eu tenho que tirar um tempo pra isso sempre. Faz parte do jogo da produção de conteúdo, não tem jeito. Faz parte do jogo. E produzir conteúdo não é jogar RPG. Exato. Produzir conteúdo é muito além do que você faz na mesa. Qualquer conteúdo, a edição demora muito mais. Você falou, gravar um negócio de 3 horas vira 90 horas, 90% um conteúdo de review de jogo, um conteúdo de jogar videogame, ou um conteúdo de fazer live. O depois do que você faz é tão importante ou até mais do que quando você tá na mesa. Mas eu concordo, realmente, uma mesa para testar o sistema. Aí imagina, Rafael, começa a existir as mesas para testar o sistema. Imagina se começa a virar um momento que o pessoal fala, mas isso aí não é RPG de verdade. Por que a gente não joga RPG pra testar as mecânicas do sistema? Eu não tô testando todas as mecânicas do jogo? Sim, eu acho que também vai no final do dia não tem isso. como escapar
sabe? Não tem como escapar. Mas eu entendo, eu concordo. Uma mesa um pouco mais normal traz essa capacidade de fazer meio que um review mais honesto do jogo, né? De certa forma. Mas porque as o mesas não show, estão se importando de verdade com o sistema. O sistema ele é exato, uma ferramenta pra contar a pro show história. é o que eu falo, sabe, que sistema você vai jogar na mesa que você vai jogar no canal? Eu falo, cara, o sistema é a última coisa que eu vou pensar na mesa que eu vou jogar. Sabe qual é a primeira coisa que eu penso quando eu vou montar uma mesa no meu canal? Qual é o elenco que eu vou trazer? Quem eu vou Uhum. chamar? Porque na pegada que eu tô pensando para aquela mesa, se eu falar, eu quero fazer uma mesa que vai ter uma pegada mais cômica, então eu vou trazer a galera que você sabe que lida mais bem com comédia, que fica mais solta quando tem uma piada, ou quando um der uma aquela levantadinha de bola, o outro chuta, sabe? E eu penso em elenco e se esse elenco vai ter química entre quem tá jogando. Isso pra mim é a primeira coisa, isso é o primordial, porque pra mim é isso que vai segurar o cara que tá chegando lá pra assistir. Se o cara chega no meu canal, ele não sabe que sistema a gente tá jogando, ele não sabe que cenário tá se passando, ele vai ficar ali pelo menos uns 30 segundos, 1 minuto, pra tentar entender o que tá acontecendo. E é um grupo que é carismático, que a história tá fluindo, o jogo tem aquele like up. Porque assim, quando tem essa sinergia, muitas vezes, cara, quem tá mestrando, narrando, até recosta e o jogo vai embora sozinho. Critical Role, por exemplo, acontece muito isso. Tem várias vezes que o Matt Mercer não tá nem falando, e é entre jogadores e tá todo mundo ali entretido e tal. E eu quero ver isso como entretenimento, então é isso que eu busco quando eu vou produzir, entendeu? Eu penso muito assim, vou pro elenco e depois eu vou pro sistema. E aí não tem jeito, porque quando você coloca o sistema em segundo plano, tem horas que a gente vai passar por cima, tipo, o roleplay tá bacana, a história tá indo e tal, não vou ficar pedindo exatamente todos os testes que o sistema manda e parará, se eu achar que aquilo vai quebrar o ritmo, entendeu? Sim. E voltando, concordo, mas voltando no que eu tinha falado, eu hoje em dia tenho dificuldade de apontar a diferença entre RPG em live e um RPG normal. Eu vou dizer por quê. O modo RPG... Muitas vezes as discussões de RPG tratam que o RPG é como se fosse uma árvore. Ele é plantado, ele cresce naturalmente com o sol e a água, e a natureza gera a mesa natural dos jogadores. E não. RPG não surge naturalmente. É uma cultura alterável e adaptável e que muda de local para local. De maneiras pequenas, como regras da casa que se espalham por uma cidade inteira. Ou até a maneira que você se porta, como poder comer durante a mesa, interrupções, uma pausa no meio. Não existia pausa no meio nas minhas mesas. Mas tem gente que até hoje tem, tipo, a clássica pausa. Não, a gente joga 3 horas, pausa depois 3 horas. No meu RPG não tinha pausa no meio. Era a gente comia 3 horas jogando. direto no lugar. Então, RPG é uma cultura adaptável. E ela vem da maneira que a gente aprendeu, dos nossos pares, né? Da maneira que o livro ensina pra gente. Mas se eu te falar que hoje em dia a molecada tá fazendo abertura pra RPG deles em off. Eu tenho certeza que isso vai estar acontecendo, porque é o que você falou. É a influência de como ele entrou no meio. E se eu te falar que o moleque que a mãe ensinou a tocar piano desde os 5 anos de idade tá fazendo uma trilha sonora de brincadeira pra mesa dos amigos dele? Aí. Eu acho E que não tem nada a ver com criação de conteúdo, é só porque eles querem se divertir com aquilo de uma maneira nova. E se eu te falar que quando eu mestrava RPG, em 2016, de Star Wars, eu, antes de toda a sessão, eu escrevia um crawl de Star Wars pra passar pros meus jogadores. Que maneiro. Isso não é RPG de verdade? Ou isso só eu fazendo coisas extras pra RPG? Aí você vem me falar, o que é RPG de verdade?
talvez há 40 anos atrás, alguém falaria que RPG sem miniatura não é RPG de verdade. Fato. Concordo. RPG tem que ter miniatura, senão não é jogo. Uhum. Alguém falar isso hoje em dia é doido. Eu tenho dificuldade de dizer o que na criação de conteúdo faz o RPG ser diferente do que eu jogo em off. Por quê? Porque quando eu jogo em off hoje em dia, eu não sinto tanta diferença. A diferença é que eu falo, 2 segundos, gente, eu vou ao banheiro aqui e já volto. Isso eu não faço em live. Exato. Eu acho que muitas das coisas começam a se misturar, e é isso. Os elementos que vão mudando conforme o tempo vai passando, e o que você assiste, você traz pra tua mesa uma referência que você achou legal. E aí, falando, por exemplo, da treta da semana, a mesa gringa de Chamada de Cthulhu, que o mestre ia fazendo uma narração, né, de terror e descrevendo todo o terror da personagem, e a jogadora começava a chorar, e aí fazendo os trejeitos que o mestre estava falando, e se desesperar, e mostrar que estava com medo. E aí a galera do RPG de verdade, né, fala, não, pô, que isso? Você não precisa de teatralidade na sua mesa de RPG. No RPG de verdade, você não precisa ter choro. Aí eu falo, cara, mas tem uma galera que tá assistindo as mesas online de RPG Eu já chorei de choro. muitas vezes. Eu já chorei muitas vezes em RPG em off. Porque eu tava muito no personagem. Eu já tive vários amigos que interpretavam bem em RPG antes de eu começar a produzir conteúdo. Sabe? A ideia da teatralidade do RPG, eu imagino que deve surgir desde do vampiro e do storyteller se consolidando ali, porque certamente existia antes. Pro storyteller existir, nos RPGs anteriores ao storyteller, deveriam já existir. A teatralidade, o problema às vezes é que eles acham que a criação de conteúdo, a teatralidade especificamente, a interpretação, é feita pro próximo, pro público. Não. Pô, mas às vezes é pra gente. Não, assim, eu entendo o que você falou aí. Eu acho que, por exemplo, é uma pira pessoal quando você vê numa das streams nossas, tô falando assim de stream brasileira, tá? A galera jogando, por exemplo, maquiada conforme o personagem. Ah, é Tiflin, então vou botar um chifre de Tiflin, vou fazer uma maquiagem de Tiflin, ou druida eu vou fazer e tal. Até com tecnologia. Minha amiga Ju Scott em off joga assim. Nossa, aquele que ela joga, mas ela joga assim em off. Então, mas essa que é a parada que eu vou chegar. Tipo, a pessoa curte fazer aquilo, ela faria numa mesa em off. Tem pessoas dela que é tipo, pô, falo não é um alce, não sei qual que é o bicho que é. Ela parece um cervo. Um cervo, isso aí. Cara, aquela maquiagem é muito maneira. Fica muito legal. E óbvio que assim, você vê que ela tá fazendo porque ela curte aquilo, ela curte essa maquiagem, mas quando você tem um público e tem uma galera que às vezes começa a te assistir e vê aquilo ali, aquilo por um show, é um extra para um show, um elemento que foi o que eu falei, né? Tipo, a pessoa pode não conhecer a Ju Scott, mas ela vai chegar na stream e vai ver, caramba, essa menina tá maquiada, por que ela tá maquiada? Que personagem é esse? E aí a pessoa vai imergindo ela consegue ver o personagem vivo ali no momento. Exato, saca? E eu acho que funciona muito bem pra produção de conteúdo. Embora ela fez por ela, mas eu acho que enriquece o show, saca? Não, eu concordo que me enriquece, mas eu não acho que é algo exclusivo à criação de conteúdo. Não, porque eles tratam como se fosse uma coisa que surge da criação de conteúdo, não, sendo que cara, surge de querer fazer o hobby de uma maneira mais tipo, é uma coisa de imersão. A galera esquece desde o começo do hobby. Os live actions de RPG, os live actions de vampiro, a galera era toda caracterizada como personagem, tinha que interagir como personagem, era uma pegada 99% teatral. Jogando aqui, ó, se alguém com um esquema de câmera igual o Sacramento fez, bonito, em uma sala, em um recinto, fizer uma coisa meio episódio de garrafa, Bottle Episode, de um LARP de vampiro, como conteúdo, essa pessoa, se ela tiver grana pra fazer essa produção,
vai fazer um dos conteúdos de RPG mais inovadores e E é o interessantes que eu faço. do mês. Eu consigo imaginar. Eu conseguindo imaginar é o que eu te falei. Eu vejo isso passando num multishow da vida. Sabe qual é? É um programa de televisão. Uma série de televisão que tem um jogo como parte do show. É o que eu falo pra essa galera, assim, que você quer começar a pensar em produzir conteúdo, você vai ter um público, então você está produzindo um show que tem RPG. Você vai jogar RPG, você vai estar jogando com teus amigos, o jogo vai estar lá. Só que o jogo é parte do show. O jogo está contido no show que você está produzindo. Saca? Acho que isso que muitas vezes a galera que é do hobby e não produz o conteúdo se dói falando, saca? Porque a reclamação que você vê da galera falando, mas pô, as pessoas que vão estar assistindo essa menina chorando, se descabelando enquanto o mestre faz uma narração, quem está assistindo ela vai achar que você precisa fazer isso para jogar RPG? Bom, Você está assumindo essa premissa, mas cara, o livro não diz que tem que fazer isso. Se ela for pegar qualquer livro para sistema, não diz que tem que fazer isso. Se ela achar isso maneiro e quiser levar para mesa dela, bacana, show de bola, zero problema. Outra coisa que eu acho, assim, pra mim é doido, mas você para pensar, faz sentido. Hoje em dia a molecada tá usando o OBS, fazendo um overlay bonitinho com câmeras e botando as câmeras no OBS pra jogar em off sem gravar. Isso aí. É isso que eu falo, que tem essa mudança da cultura, saca? O que ele vê na live, ele quer fazer pra ele. Assim como eu falei pra galera também, que vai surgir uma figura que não existia e que surgiu antes nos games, que é o espectador de RPG. O meu sobrinho, Já existe. o meu sobrinho de 7 anos, ele prefere muito mais ver o jogo de Minecraft na televisão do que ele jogar. Hoje em dia até que ele passou a jogar um pouco, mas se eu for colocar enquanto ele joga e enquanto ele assiste muito mais o Minecraft na televisão do que ele jogando. E com RPG, cara, vai surgir essa figura. E aqui falar, mas ele não tá no hobby do RPG, cara. Ele é um RPGista. Só que ele é um RPGista num formato de espectador. E aí, a gente volta a essa discussão que é a discussão que gera o olhar de canto de olho entre Rafael Amon e Bruce Barbosa no after da Iniciativa RPG. O que é RPG na sua base? Pra mim, RPG na sua base, tirando tudo, tentando desmontar e desconfigurar ele, é contar uma história entre amigos com um sistema de regras para ser o apoio dessa contagem de história. Eu acho que é uma excelente definição, cara. É tipo assim, é um grupo de pessoas contando uma história juntas com um sistema de regras para auxiliar contar essa história. Pra não ser só um era uma vez, né? Você tem um sistema de regra que para decidir o era uma vez. Exato, para decidir o era uma vez de uma maneira que a sorte lida com esse. Às vezes não é sorte. Às vezes o sistema de regras de RPG não tem sorte. Tem sistema de RPG aí que não usa dados, não usa as coisas, é um pouco mais setado. Mas eu definiria que é assim. E eu acho que às vezes é esquecido que isso que é RPG. E se está sendo uma história contada com um sistema de regras, tá ótimo. E o sistema de regras é feito para auxiliar. A maioria dos sistemas de regras não tem nenhum momento no negócio que fala não use essa regra. Quer dizer, não tem nenhum momento no sistema que fala use essas regras 100% do tempo. Não, no momento do tempo é testes específicos quando acha que vale a pena, não tenha problemas se você precisar para narrativa pular por cima disso. Se isso está escrito no livro, chega. E aí eu vou pontuar que o Brutal tem sucesso porque ele mostra como todo mundo pode se divertir jogando Brutal. Ele mostra em live como todo mundo se diverte jogando Brutal, porque em live você consegue sentir as pessoas se divertindo jogando Brutal. E aí vem, por que o Brutal faz tanto sucesso em live? Porque RPG é para a socialidade. RPG é você se sentir no meio de amigos jogando RPG.
você não tá só assistindo, você se sente um pouco no meio de um. Você pega as piadas internas, você assiste 69 mil episódios, 3 campanhas, sei lá o quê. Os coroas gigantescos, o Scroll tem que 100 episódios por campanha. Você pega as piadas internas deles, eles fazem piadinhas, eles botam camisa com o negócio do amigo, eles vendem a camisa com o negócio do amigo pra você. Eles fazem você sentir parte da mesa. Não é sobre assistir uma mesa de RPG ou contra de RPG, é sobre ter um outro jogador que não faz as decisões e tá sentado ali no canto. O RPG é o meu querido diretor de arte do Tommy Goblin e meu grandíssimo amigo Kevin, também coautor do sistema que eu comecei a falar dele esse ano, o Invasores, que é um sistema que eu tô lançando. Kevin não joga RPG. O Kevin ia para as sessões sentar do lado da mesa com o tablet dele e desenhar as cenas do RPG enquanto ele ouvia o RPG e se divertia muito ouvindo e comendo com a gente. Na minha mesa de amigos de infância, eu tinha o irmão de um dos amigos que jogavam comigo. Ele ia, não deixava de ir, e ele só queria ouvir. A diversão tá ali, exatamente. A diversão dele era tá ali. E pra ele o RPG era tão importante quanto pra todos os outros. É isso que às vezes a galera não se liga. E na quarentena, onde o pessoal não tava saindo de casa, não tinha mesas pra sentar e ouvir, não tinha grupos de amigos pra conversar, um grupo de amigos surgiu entre várias mesas de RPG. Ele pode ficar sentado e ouvindo toda semana. Agora, qual é o perigo disso? E qual é o limite disso? É algo a ser discutido. Mas esse, pra mim, sempre será o ingrediente secreto da criação de conteúdo de RPG ao vivo, actual play. É você sentir que você tá numa mesa de amigos. E é por isso que muitas mesas de grandes criadores e grandes pessoas famosas, montadas por empresas com nomes famosos, e o elenco é formado não por amigos, não pessoas que se conhecem. Você sente no ar a artificialidade da situação. E dá pra sentir que é artificial e você não conecta. Se você não conectar como público... E aí eu começo a achar que isso não é RPG. Quando não é uma mesa entre amigos. Tá, e aí a gente vai discutir Aí eu começo a achar que não é RPG. No episódio 2, falando de Brutal, Invasores e as strings que não são RPG. Rafael, você me chama pra falar só por 1 hora. Esse é o maior problema de chamar pra podcast. O pessoal me chama pra falar pra 1 hora e não dá. É isso. Você não falou nem da treta do vampiro ainda. A gente queria tanto falar da treta do vampiro. É uma pena, vai ficar pra parte 2. Obrigadaço. Obrigado por ter aceitado o convite, Bruce. Uma honra ter você. Eu que agradeço. Divertido demais. Eu tô aqui pra participar. Eu vou falar. Já é o momento perfeito pra chamar o pessoal pra falar sobre Brutal. Já. Olha. Como a gente postou no Twitter, Brutal não morreu. Olha aí. Estaremos de volta aí com novidades. É igual o Jason, vai voltar sempre, não tem essa. Exato. Nunca está morto. Então tamo junto, você que tá ouvindo aqui até agora, muito obrigado. Entre nas redes sociais do Bruce, vai lá, conheço todo o conteúdo do Too Many Goblins. Cara, uma qualidade do material é absurda. E aí vou deixar os links também pra galera do The 20 Minutinhos, né, que o Bruce também faz parte lá com o GG. E aí conheçam, porque é uma galera que tá fazendo um trabalho com a qualidade absurda. E se você quer discutir, conversar mais sobre RPG, tem o nosso grupo do Telegram. Aqui embaixo também tá o link, entra lá e vamos trocar ideia sobre RPG e já começar a falar do que falaremos na parte 2. É isso, tamo junto, até a próxima.